Boa tarde. Espero que tenham gostado do almoço para seguirmos com os debates. Eu vou fazer uma apresentação sobre perspectivas globais sobre precificação e depois vamos ter exemplos de países. Antes disso, eu devo esclarecer que eu não trabalhei da equipe central que fez o relatório, que limita a minha capacidade de responder algumas perguntas, mas eu devo poder representar bem e orientar vocês para procurarem outros recursos, se for o caso. O Banco Mundial vem fazendo esse tipo de relatório há mais de uma década. Focou primeiro estado e tendências de mercados de carbono e depois virou estado e tendências da precificação de carbono. É uma atualização de novidades e também ajuda os atores públicos e privados que formulam e executam os instrumentos. Para eles tem outros aspectos, como um exemplo, ano passado, a questão da competitividade. E este ano é a questão de interação e alinhamento de políticas e uma avaliação para frente dos benefícios e economia de custos. Então, vamos ver mais cada um desses aspectos. É a terceira vez que estão vendo esse mapa hoje, né? E podemos dizer que 40 países e mais de 40 jurisdições subnacionais implementam instrumentos hoje de precificação de carbono. Em conjunto, a cobertura das jurisdições chega a 25% do carbono, mas cada um cobre 50% das emissões, um total de cobertura mundial de 13%, ou 7 gigatoneladas de equivalente CO2. Os instrumentos de precificação, então, os dois instrumentos hoje têm valor de 50 bilhões de dólares, mais ou menos a mesma cifra do ano passado. A razão por isso é que, mesmo que muitos impostos aumentaram, os preços em vários SCS diminuíram, então o valor total ficou igual. Em termos de eventos recentes, em 2015, 4 novas iniciativas entraram em ação. ETS da Coreia, um imposto de carbono em Portugal, e este ano a Colômbia Britânica, British Columbia, tem uma nova lei que vamos ouvir a descrição mais tarde hoje. Também, recentemente, foi criado um mecanismo de salvaguardas na Austrália. Também é importante mencionar que no ano que vem também vai ser bem animado em termos de novas iniciativas em curso. Temos um imposto de carbono na África do Sul, no Chile e na província de Alberta a entrarem em ação no próximo ano, e um esquema de comércio de emissões em Ontário e na China. Então, separando a situação da China, que vai mudar a maré. O presidente da China anunciou que o SCE nacional entraria em vigor em 2015 e em ação mesmo em 2017. E mesmo que os dados de cobertura ainda não foram publicados, as estimativas são que a cobertura global pode aumentar de 13% para entre 20% e 25%. Em termos do valor total dos esquemas de precificação de carbono, podem chegar a 100 bilhões de dólares. Também já viram esta imagem hoje. Em termos de tendência, a última década é o que foi mais importante em termos da
triplicar as emissões cobertas. Em termos do número de jurisdições que implementam os instrumentos, também é significativo de 9 para 42 jurisdições. E as iniciativas de precificação propriamente variam. Tem características diferentes segundo a prioridade e característica do país. O nível do preço também varia muito, de $1 por tonelada de equivalente em CO2 até quase 130, que é o estado que é o caso do imposto de carbono na Suécia. A maioria dos preços são bastante baixos. Estão abaixo de $10 por tonelada de CO2 equivalente, o que não é desanimador em si. Várias das iniciativas estão nas etapas iniciais de execução. Em termos de viabilidade política, acontece muito que o preço tem que ser introduzido num nível baixo. Então, muitos dos instrumentos visam um aumento gradual ao longo do tempo, que já está embutido no desenho do instrumento. Com o avanço dos países, o setor privado também responde. Temos representantes aqui na sala que falarão amanhã. Em 2016, 1.200 empresas informaram à CDP que estão usando o preço interno de carbono, ou que vão usar nos próximos anos. A maioria destas empresas operam em jurisdições onde existe um preço de carbono ou vai entrar em vigor. Então, estão avaliando o impacto da precificação compulsória nesse sentido. Também identificando as opções de economia de custos com tecnologias de emissões reduzidas. Como eu disse no início, outro aspecto que o relatório deste ano viu foram as interações entre precificação do carbono com outras políticas. Não vou entrar em detalhes, já discutimos hoje de manhã. Mas vale a pena repetir que a precificação bem-sucedida tem que ser considerada num contexto mais amplo de mistura de políticas, já que os formuladores de política têm múltiplos objetivos de políticas. A mitigação da mudança climática é apenas um objetivo. O relatório examina essas questões com base no trabalho que já conhecem, princípios para precificação bem-sucedida feito pelo Banco Mundial e OECD no ano passado, OCDE, e identificaram 3 tipos de políticas a serem consideradas. As políticas complementares, ou seja, que se adaptam melhor à precificação, reforçando os respectivos objetivos, e com trade-offs, com compensações potenciais entre as políticas. Então, tem que ter cuidado para gerenciá-las. O segundo tipo de políticas são as políticas sobrepostas com a mitigação da mudança climática, que não é o principal objetivo, mas reforça as políticas de precificação no país. Terceiro grupo são as políticas contrafacentes ou compensatórias, que têm a política de precificação já em vigor. Por exemplo, os subsídios, a remoção dos subsídios aos combustíveis fósseis. Administrar essas interações é um desafio. Isso depende do contexto de cada país. E ouvimos, o Christophe falou de formas de fazer isso, e o próximo relatório que ele mencionou vai dar mais orientação nesse sentido.
Em termos de princípios gerais ou exemplos de como isso poderia ser tratado, em primeiro lugar seria um mapeamento completo de políticas que se faz no contexto de cada país para examinar as diferentes políticas, os seus objetivos, os arranjos administrativos e institucionais e uma análise qualitativa. Tipicamente, terá o apoio de uma análise quantitativa com modelos, cada um dos quais terá benefícios e problemas. Geralmente, os modelos de equilíbrio geral são um bom começo. Esses modelos nos informam os impactos de um preço do carbono sobre indicadores macroeconômicos. Um exemplo de um estudo feito nessa área foi na África do Sul. Então, o modelamento feito antes, que levantou preocupações no setor privado, na verdade não incluiu as características projetadas de um imposto. Então, diziam, esse é o preço antecipado, esses seriam os impactos, e isso foi bastante negativo, impactos negativos para a indústria. E depois, o novo modelo de CD incorporou o reciclamento de receitas que devem fazer parte do imposto, rebates de imposto, devolução de impostos e abatimentos de impostos e tudo incluído no projeto. E o modelamento revelou um impacto bem pequeno no PIB, 0,01 menos do que num cenário sem esse imposto. Isso, por sua vez, contribuiu à discussão em curso, e que ainda está em curso na África do Sul. Então, mesmo esses modelos podem ajudar muito nesse sentido. E depois os modelos de equilíbrio parcial que superam algumas das insuficiências dos modelos de CG, vendo setores específicos. A limitação é não ver as interações entre setores econômicos. E por essa razão, muitos estão usando os modelos baseados em agentes, vendo os impactos desses instrumentos em escala do agente econômico, uma empresa, um domicílio, por exemplo. E depois, passando ao terceiro aspecto, que eu tenho que levar em conta o tempo, eu tenho poucos minutos. O relatório deste ano também examinou as opções para economizar custos na execução das contribuições nacionais. O Acordo de Paris foi uma grande notícia para os mercados de carbono. O artigo 6 é a base para o futuro dos mercados de carbono, com as abordagens voluntárias cooperativas na implementação e no mecanismo de desenvolvimento sustentável também. Então, a análise realizada como parte deste relatório nos sugere que a cooperação internacional até o ano 2030 pode diminuir o custo da implementação de NDCs em 30%. Essa queda no custo pode ser até 50% até 2050. E alguns até sugerem que, além de 2050, examinando as metas de longo prazo de limitar o aumento da temperatura a 2 graus ou menos, isso seria muito difícil de imaginar sem contar com a cooperação internacional em ação. Também é importante saber que outros benefícios e ganhos de eficiência que na transferência de tecnologia, a cooperação técnica, não estão captadas aqui, então os benefícios potenciais podem ser maiores ainda. Isso não significa que seja um processo sem incerteza, sem desafios. Há muitos desafios e podem ser resumidos em torno de duas questões. Primeiro, se o país
sente o incentivo de vender os seus resultados de mitigação hoje, sem saber qual o impacto de seu esforço para alcançar os objetivos de NDC no futuro. Ao mesmo tempo isso cria incertezas quanto ao lado dos compradores potenciais. Então, novas soluções políticas, técnicas e financeiras são necessárias para superar essas barreiras. Também não significa que não haja progresso. Já está acontecendo muito na cooperação internacional, a assistência técnica nos esforços de países para fazerem financiamento com base em resultados, abordagens setoriais. Tudo isso pode contribuir para superar barreiras ao mercado de carbono no futuro. Então, eu concluo com essa nota positiva. Se houver uma pergunta candente, eu posso responder agora, ou podemos deixar isso para depois. Então, agora vamos ouvir exemplos da Califórnia e da União Europeia. Depois do café, vamos ouvir exemplos da British Columbia e do Chile. Depois, um painel para debate. E as perguntas podem ficar para depois, então.